não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O problema é que, em algum ponto da história, houve uma mudança tão profunda, tão radical, no enfoque do universo e da cultura em geral, e praticamente todo o quadro de referência foi mudado. E hoje em dia é praticamente impossível você ter acesso a qualquer elemento da cultura medieval antiga que não apareça filtrado pela sua leitura moderna. De modo que, frequentemente, há um deslocamento entre o texto que você está lendo e a maneira de você entendê-lo. Isso aí acontece com todos. Quer dizer, essa mudança foi tão drástica, tão profunda, tão avassaladora, que nós podemos dizer que houve uma espécie de um esquecimento geral do quadro de referência antigo. E quando você lê esses textos, atribuindo a cada palavra o sentido que essas palavras têm hoje em dia, você vai parar longe do significado originário, mas tão longe que quanto mais eu investigo isso, mais aterrorizado eu fico. Eu me lembro sempre do negócio do Jean Fourastier, que falava que existe o progresso do conhecimento e o progresso da ignorância, e sobretudo o fenômeno do esquecimento. Quer dizer, quando você perde a capacidade de visualizar ou imaginar as coisas tal como se enxergava isso numa outra época, então você está sobrepondo a esses textos um significado que eles não têm. Isso aí pode chegar, vamos dizer, ao ponto da incompreensão total e, portanto, de erros de interpretação muito graves se consolidarem como uma crença coletiva da classe letrada, e crenças, às vezes, que estão tão arraigadas que o simples fato de você colocá-las em questão vai fazer você parecer esquisito. Né? Você pode se sentir até marginalizado por causa disso. Né? Por exemplo, eu noto que hoje em dia, por exemplo, as pessoas que se dizem católicas, sobretudo no Brasil, acreditam que são católicas, estão profundamente imbuídas daquilo, né? Então elas pegam o horror, por exemplo, a alquimia, a astrologia, essa coisa toda, e acham que tudo isso é pecado, que isso tudo foi condenado, que a igreja condena tudo isso. Foi o fato que é o seguinte, aqui todos os filósofos escolásticos, todos sem exceção, eles tomavam como ponto de partida o fato de que os astros exercem alguma influência sobre o ser humano. Todos eles. Não tem um que negue isso aí. Nenhum. Quer dizer, isso aí para eles era uma coisa tão óbvia quanto 2 mais 2 é 4. Quer dizer, não se discutia isto. O que se podia discutir eram as práticas astrológicas, então, vigentes, das quais algumas tinham sentido ocultista divinatório, que foi, evidentemente, condenado pela igreja. Tá certo? Então, quando a coisa tomava o rumo de uma espécie de culto dos astros, uma coisa assim. Mas a ideia de que a posição dos astros influenciava de alguma maneira o ser humano era tão presente que mesmo os autores que mais
enfaticamente condenavam a astrologia, condenavam partindo desse ponto de vista, de que o fato existia. Quer dizer, uma coisa é a existência do fato, é o que eu chamo fato astrológico, outra coisa são as teorias astrológicas, e a terceira coisa são as práticas astrológicas. Então podiam condenar certas teorias, podiam refutar certas teorias e condenar certas práticas, mas o fato jamais contestaram, e ao contrário, afirmam taxativamente. O próprio, vamos dizer, o mais radical dos inimigos da astrologia, que é Santo Agostinho, isso já na fase pré-escolástica, ele afirma taxativamente que os astros podem determinar a forma do corpo do indivíduo e, através disso, determinar grande parte da sua conduta. Até ele faz isso. Até eu lembro que estava uma vez num debate com o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, o astrônomo do Observatório do Valongo, e ele disse isso: os filósofos escolares todos condenavam a astrologia. Eu digo cite um. Todos negavam a influência dos astros nos seres humanos. Eu digo, cite um. Ele não citou nenhum. Eu falei, bom, então eu vou citar alguns que afirmam que isso existe. E citei 14. Não pude dar a página, tá certo? Mas lembrar mais ou menos o autor e o nome do livro, na maior parte dos casos. Né? Hoje eu não saberia citar os 14, isso foi 20 anos atrás. Não me lembro mais quais são os 14, mas posso facilmente, né, puxar isso do meu arquivo. Mas, então, este é um exemplo. Você vê, um mundo onde as pessoas acreditam que a conduta humana é determinada, em parte, por fatores cósmicos que estão enormemente para além do alcance da ação humana. Tá certo? E um mundo que não acredita nisso, eu digo, as pessoas estão vivendo em mundos diferentes. Isso quer dizer que, para o homem medieval antigo, quando você via uma pessoa agindo assim ou assado, você não estava vendo apenas o efeito de um condicionamento biológico, genético, ou uma escolha pessoal. Não, você estava vendo, vamos dizer, de certo modo, a tradução terrestre, tá certo, de fatores cósmicos. Quer dizer, reconhecer, por exemplo, as pessoas pelos seus tipos astrológicos era uma coisa banal, de certo modo. Quer dizer, você associar, por exemplo, se você via um indivíduo irascível, né, nervoso, eu sempre o associava ao planeta Marte, do tipo marciano. Né? Se você via um homem gordo, bonachão, tá sempre, como é que se diz, muito seguro de si, você associava com Júpiter. Se você via um sujeito magro, melancólico, taciturno, você associava com Saturno. Isso é uma coisa óbvia, né? Ele fazia parte da percepção normal das coisas, né? E hoje eu vejo que se você não recompõe de algum modo este quadro imaginativo, simbólico, no qual todas as pessoas viviam na época, e inclusive os filósofos também viviam, vocês também não entendem do que eles estão falando. Você atribui a eles um sentido modernizado. Tá certo? Porém, não é só um quadro imaginativo. Mesmo a palavra imaginativo tem um sentido hoje e outro sentido antigamente. Né? Você vê, por exemplo, que quando apareceu a Reforma Protestante, né, um dos elementos básicos do debate entre protestantes e católicos era a ideia de mostrar que toda a religião do outro não passava de um produto da imaginação humana. Quer dizer, tudo aquilo que você acredita foi você mesmo que inventou. Mas acontece que este debate já estava se travando, vamos dizer, num ambiente que já não era o ambiente da cristandade medieval, porque este argumento, olha, isto é imaginário, não funcionaria na Idade Média. Tá? Por quê? A partir do momento em que aparece a cosmovisão moderna, galilaica, o imaginário é simplesmente um produto mental humano, um produto da cultura. Porque só existem, na verdade, dois tipos de realidades. Um é a realidade do mundo físico, constituído de certas propriedades matemáticas, e o outro é a mente que descobre essas propriedades matemáticas. Só existe isso. O resto é tudo irrealidade, é tudo, vamos dizer, aquilo que é explicado como imaginário é colocado fora do âmbito da realidade. Ao passo que
para toda a cultura anterior, o imaginário é um modo de apreensão da realidade como qualquer outro. Na verdade, continua sendo até hoje, apenas não é reconhecido culturalmente. Ou, melhor ainda, não é reconhecido em certos meios culturais. Em outros continua sendo até hoje. Né? Então, você dizer que uma coisa é imaginária, não quer dizer que ela não exista. Quando você diz imaginário, você está se referindo ao modo de conhecimento dela, e não à natureza dela. Você dizer que tal coisa é imaginária, não quer dizer absolutamente que ela exista só na imaginação. Por exemplo, todo mundo assistiu o documentário do 11 de setembro, dos atentados de 11 de setembro. Você viu um aviãozinho vindo daqui, outro vindo dali, depois do prédio vindo abaixo. Você não viu ninguém gritando, você não viu o sofrimento humano, você não viu braços e pernas voando, você não viu o desespero de todas aquelas pessoas lá dentro. Tudo isso você só conhece por imaginação. Tire do quadro todos esses elementos que você só concebe por imaginação e o evento se torna totalmente irreal. Quer dizer que, vamos dizer que toda a substância efetiva do que aconteceu lá, tá certo? E tudo o que aquilo representou para aquelas pessoas que estavam envolvidas no caso, tá certo? Quer dizer, toda a substância humana do acontecimento só é acessível por imaginação. E se você retirar do quadro este imaginário, sobra o quê? Apenas uma figura visual de um aviãozinho voando, batendo num edifício de papelão. Não é isso? Você suprima, por exemplo, você está conversando com uma pessoa, né, e você está dizendo para ela alguma coisa que é muito importante para você. Então, vamos supor que você está dizendo que você a ama ou que você a odeia, que tem um problema com ela, qualquer coisa. Tire completamente os elementos imaginários do quadro. Quer dizer, você não é capaz de imaginar a reação dela. Você só a enxerga, vamos dizer, do ponto de vista visual. Você só vê aquela figura se mexendo no espaço. E você nada imagina e nada concebe por trás daquilo. A cena perde todo o sentido imediatamente. Não é isso? Então, isso quer dizer que a nossa própria experiência revela, vamos dizer, que o imaginário é um componente essencial da realidade. E a imaginação é uma função essencial do conhecimento da realidade. Não é isso? Quer dizer, se amputado daqueles elementos que só são acessíveis por imaginação, praticamente toda e qualquer experiência humana perde o sentido imediatamente. Tá certo? Então, por que associar o imaginário com o irreal? Isso, vamos dizer, é um hábito que está tão arraigado na nossa conduta e na nossa educação que se torna um automatismo. Tá certo? E você vê que isto, já no tempo do debate entre protestantes e católicos na Reforma, isso já estava no ar, por assim dizer. Isso quer dizer que para todos aqueles envolvidos naquele drama, todo o mundo imaginário do cristianismo já havia desaparecido, já não tinha mais eficácia. Para todos eles. Né? Portanto, de certo modo, isso é a mesma coisa que dizer que cada um deles estava discutindo em favor de uma coisa que ele mesmo não compreendia e contra outra coisa que ele também não compreendia mais. Então, o próprio surgimento do debate revela, então, um enfraquecimento do imaginário cristão. Tá certo? E, para complicar a coisa, você veja que aí, eu até mencionei isso numa aula anterior, naquela época já havia surgido toda uma nova intelectualidade que já não estava ligada às universidades medievais. Então, eram, por assim dizer, intelectuais que não faziam parte da intelectualidade oficial, por assim dizer. Né? E que não viviam entre intelectuais, o debate deles, a convivência diária deles não era com os seus pares, tá certo? Mas eram o que nós podemos chamar de intelectuais palacianos, quer dizer, eram pessoas do meio nobre ou que tinham sido, vamos dizer, colocadas sob a proteção da nobreza, viviam ali como funcionários do palácio, alguma coisa assim. E o meio social deles era a aristocracia e não a intelectualidade. Tá certo? E foi por isso mesmo que tiveram que começar a escrever nas línguas nacionais, porque os aristocratas não falavam latim. Foi só por causa disso. Quer dizer, foi para atender aos seus novos patrões que eles começaram a escrever em línguas nacionais. Então,
Ao passo que antes, quando o debate era interno na intelectualidade, todos eles falavam latim, a condição prévia para você ter um ingresso na intelectualidade era falar latim, ter acesso à língua internacional. Mas se você pega qualquer universidade da Europa, lá dentro você tinha pessoas de 20, 30 nacionalidades diferentes, e a única comunicação possível era numa língua internacional, que era exatamente o latim. Então, seria mais ou menos como você querer estudar no MIT e não falar inglês. É impossível. Porém, quando começa a se formar essa nova classe intelectual, de pessoas que são, por um lado, são desligadas do clero, não são necessariamente membros do clero. E segundo, não estão numa conexão, numa convivência diária com os seus pares, mas estão vivendo no meio da aristocracia, exercendo ali, portanto, uma função ambígua. Quer dizer, por um lado, eles são mestres, são professores desses aristocratas, e por outro lado, são empregados deles. Né? Isso já cria uma situação extremamente ambígua. Né? Você, afinal de contas, Santo Tomás de Aquino dizia, é próprio do sábio o ordenar. Né? Mas se você é um sábio, mas você, ao mesmo tempo você é empregado do idiota, né? Sim, você manda nele sob certo aspecto, porque você sabe mais do que ele, mas por outro lado, ele manda em você porque ele que está pagando, ele pode ou te demitir, ou pode te mandar prender, ou pode até mandar cortar a sua cabeça. Né? Então, é muito interessante você observar, estudar a vida de alguns desses intelectuais palacianos, como Thomas More, por exemplo, né, que acabou sendo decapitado pelo rei e acabou virando um santo da igreja. Mas Thomas More, durante toda a sua vida, ele ali na corte de Henrique VIII, ele que era um homem que preferia viver na austeridade, como um monge, embora fosse um homem casado com filhos, tinha lá seus bens, era até rico, de certo modo. Essa riqueza dele foi obtida a serviço de Henrique VIII. E na corte de Henrique VIII, vocês não são capazes de imaginar a exuberância e o luxo daquela coisa. Né? Por exemplo, os dedos do rei mal podiam se mover, porque eram todos cheios de anéis. Tinha 5, 6 anéis em cada dedo. Né? E os camaradas o tempo todo cobertos de peles de animais caríssimas, né? E cheios de joias. Era uma coisa que hoje nós consideramos de mau gosto, kitsch. Hoje em dia a elegância está um pouco associada até a uma certa simplicidade, mas na época o que era a moda era, né, uma abundância escandalosa. Então você imagina um homem profundamente cristão, como Thomas More, né, que vivia lá entre, né, rezas e penitências, ao mesmo tempo tendo que conviver com essas pessoas o tempo todo e tendo a posição ambígua de, por um lado, ser um conselheiro, professor do rei, e, por outro lado, ser um empregado dele. Né? Esta situação ambígua, nenhum dos intelectuais da Idade Média conheceu. Nem Santo Tomás de Aquino, tá certo? Nem Duns Scott, nem Pedro Abelardo, nenhum deles passou por isso. Quer dizer, na época, as universidades eram mantidas pela sociedade em geral e eram totalmente independentes dela. Quer dizer, considerava-se que era um mérito da sociedade contribuir para a manutenção das universidades e até para a manutenção de estudantes estrangeiros. Chegavam no lugar, estudantes estrangeiros chegavam, a primeira coisa que ele fazia é visitar algumas pessoas e pedir a colaboração delas. Mas elas não tinham autoridade sobre ele. A autoridade era da universidade. Tá certo? Então, a universidade se transformou num poder autônomo. Esta ideia de autonomia universitária ainda existe hoje. Claro que hoje ela é apenas um simulacro, mas ela existiu realmente, vigorou realmente durante a universidade, ao ponto de que, aliás, a própria palavra universitas, por um lado, significava, né, universitas literarum et scientiarum, quer dizer, universo das ciências da letra, mas a palavra universitas era usada mais para designar o conjunto dos professores e alunos. Né? Quer dizer, o universo dos professores e alunos. E essas pessoas se tornam um poder que é independente da igreja e independente dos governos locais. É um poder que chegava a atemorizar os outros dois. Por exemplo, quando havia certas revoltas universitárias, a corporação universitária inteira, né, se revoltava contra uma coisa e outra, destruiu a cidade. Então,
Isso quer dizer que nesta época os intelectuais não tinham satisfação a prestar a ninguém, nem mesmo à igreja, enquanto instituição. Prestavam satisfação, vamos dizer, à doutrina cristã, porque eram todos cristãos, evidentemente, e o cristianismo era a crença dominante. Mas institucionalmente, ninguém tinha poder sobre a igreja. Muito mais tarde, por volta de 1500, começa uma disputa entre os reis e a igreja para ver quem consegue mandar na universidade. E essa disputa termina com uma vitória, pelo menos provisória, da igreja. Isso quer dizer que a igreja passa a dominar as universidades mais ou menos por volta de 1600. Eu não tenho a data certa aqui na cabeça, mas foi nesta época que ela consegue dominar a universidade. Mas ao longo dessa disputa já começa a se formar, então, paralelamente, uma outra intelectualidade. Quer dizer, os nobres, os intelectuais, os nobres e pessoas ricas começam, vamos dizer, a atrair intelectuais para o seu círculo de convivência, portanto, fora da universidade, já numa espécie de concorrência. Só isso já basta para explicar muitas transformações que houve então. Não é necessário dizer que esses intelectuais, em geral, eles mesmos tinham alguma formação universitária, tá certo? Mas era apenas a formação adquirida na juventude. Quer dizer, uma coisa é você passar 4 ou 5 anos numa universidade, outra coisa é você fazer uma carreira dentro dela, tá certo? E chegar, vamos dizer, até os postos mais elevados. Então, por exemplo, Descartes teve algum estudo escolástico durante algum tempo, mas não se pode dizer que ele tenha, vamos dizer, absorvido a cultura escolástica como absorveu um Duns Scotus ou um Tomás de Aquino. Então, embora de proveniência universitária, esses novos intelectuais já não pertenciam ao meio universitário e não tinham aquela cultura escolástica extensiva que tinham na outra época. Então, manipulando certas questões que são próprias da filosofia escolástica, você vê mesmo que são amadores, não sabem colocar as coisas direito. Um exemplo, por exemplo, é o próprio Thomas More. Thomas More tem uma discussão com um sujeito e o sujeito diz para ele que você não pode provar que você está acordado e não que você está sonhando que está acordado. Você não pode provar, por exemplo, que você não está sonhando que eu estou dizendo isso para você. Você está sonhando que alguém está pedindo que você prove que está acordado. Tá certo? E assim por diante. E o Thomas More, ele leva isso, prossegue esta análise de indistinção entre sonho e vigília por várias páginas e chega à conclusão de que somente a fé garante um senso de realidade. Somente a fé, só que ele entende a fé não como crença subjetiva, mas como participação no corpo da igreja. Quer dizer, eu como sou um membro do corpo dos fiéis, a confiança que eu tenho na crença coletiva desse corpo me garante a realidade. É só isso que garante. Você verá que é uma solução paralela, similar àquela que dará Descartes. É o problema do gênio mau. Como é que eu tenho certeza de que todo este universo não é um sonho que foi infundido na minha cabeça por um gênio mau com o intuito de me ludibriar? E ele não encontra saída para isso, a não ser alegar que Deus é bom e Deus não faria essa sacanagem com ele. Então, é uma experiência que Descartes teve e Thomas More também teve. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo.
Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.